Se você está na internet nessa última semana, você deve ter ouvido falar dos votos de um casamento de um influenciador aí famoso que até então eu não conhecia, em que ele falou as piores coisas do mundo. E eu, como sou uma pessoa que eu não gosto de trazer assuntos só de fofoca aqui no meu canal, mas de analisar toda a situação, eu adoro quem traz fofoca, porque eu assisto muito, tá? Mas eu quero pegar assuntos pra analisar a situação como um todo. E eu resolvi falar disso, porque eu sou uma pessoa que eu casei aos 23, 24 anos, não me recordo agora, com um engraçadinho. O que é um engraçadinho? É um homem que as pessoas ficam falando assim, nossa, ele é muito engraçadinho. Aqueles homens que eles são engraçados, eles fazem piada das coisas. E esse caso em específico, eu trago isso por quê? Porque esse cara, especificamente, é humorista. Mas vocês acham que você, se é casada com uma mulher, com um homem, você tem um marido ou uma esposa engraçadinho? Vocês acham que casamento é hora pra você falar esse tipo de coisa? Então hoje eu quero resumir com vocês aqui todo esse assunto. Se você não escutou falar sobre isso, você vai ver agora. E me desculpa porque você vai morrer de cringice e falar, meu Deus do céu, que vergonha. Mas eu preciso falar sobre isso, porque muitas pessoas pegaram esse vídeo pra falar de uma coisa mais por trás disso tudo. Que é o que eu sempre falo aqui. Tudo pra postar. O casamento virou só um espetáculo e você não quer nem saber da sua esposa, do seu marido. Você só quer ganhar like na internet e aparecer. Pois bem, conseguiu. Tomar aqui o palco. Vamos lá falar sobre isso. Já peço logo pra você se inscreve e dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Me mandem temas no meu Instagram, que é Juleivas, que eu falo também sobre muitas coisas lá. Eu posto quase que diariamente. Tento, né, pra trazer vídeos mais curtos. E comentem aqui a opinião de vocês sobre isso, se você já viu. Porque assim, vamos lá. Tá aqui. Você que não viu o vídeo vai ver agora. Talvez eu vou ter que censurar várias partes, porque ele fala 1 milhão de palavrão. Mas assim, você, minha amiga, minha irmã, o marido de vocês fez isso aqui no casamento? Comente. Primeiramente, eu queria agradecer o ChatGPT por me ajudar a escrever esse... Tô brincando. Foi o Gemini. Perereca. Assim, ó, quando a gente assiste isso tudo, a gente realmente pensa, o ChatGPT nunca faria isso. Nem o Gemini, nem nenhum. Você poderia ter deixado eles escreverem. Ai, Júlia, mas o marido não é seu. Ainda bem, alguém tem que ficar com os ruins, não é mesmo? Exato. Era pra ser só uma treinada. E olha onde nós tá. Que doideira. Ele tá falando isso na frente da família dela inteira, tá? Só pra você entender. Eu lembro a primeira vez que nós conversamos no Instagram. Você reagiu a um story meu e eu respondi que te amo. Não se sinta especial que eu fazia isso com tanta gente. E é muito estranho dizer isso, mas quando eu vi que eu gostava de você, foi quando você literalmente estava vomitando no banheiro da Elo. Ali foi a primeira vez que eu cuidei de você. Segurei seu cabelo pra você não vomitar nele. Uma coisa é certa, existem 2 Gustavos, um antes de conhecer você e o outro agora. Quando eu comecei a namorar você, eu era só um moleque e hoje eu virei um homem. Na Bíblia fala que a mulher edifica a casa. Na Bíblia fala, realmente. Nenhuma dessas palavras tem na Bíblia. Você chegou e edificou a minha vida. Você é a pessoa mais linda que eu já conheci. Mas eu não tô falando desse cabelo loiro e oi verde, não. Assim, ó, a gente viu aqui esse vídeo, pra vocês entenderem a situação toda que a gente vai analisar agora. Eu assisti todos os votos, tá? E depois ele vira uma pessoa normal, mas só de você falar esse tipo de coisa aqui dentro de um casamento, que é pra ser seu e da sua esposa, se você tem alguma religião, não sei, enfim, eu sou católica, uma pessoa que foi criada dentro da igreja e tudo mais, e eu não consigo conceber a ideia de ter me casado e meu marido ou eu falarmos alguma coisa dessas, e o padre permitir. Ou seja, lá onde for. Eu acho que talvez, não sei se eles casaram, se tem padre, se tem o que for, não sei, não dá pra ver aqui no vídeo. Deve ter, mas é uma coisa que muitas meninas comentaram lá, que talvez dentro de qualquer igreja isso não seria aceito. Dependendo de se você tiver religião ou não, talvez eles tenham, porque ele tá falando aqui de Deus, enfim, da Bíblia. Não sei também. Mas esse tipo de casamento aqui não seria aceito, de forma alguma, você falar essas coisas, porque assim, gente, se você casou dentro da igreja, enfim, os momentos dos votos são uma das coisas mais importantes ali dentro da realização de um casamento, da cerimônia de um casamento, onde você vai falar pros pais da pessoa, diante de Deus, né, no caso aqui, provavelmente eles são evangélicos, não sei, o que você acredita, o que você quer passar. E pra pessoa que você também está ali na sua frente, a sua esposa, no caso, a pessoa que você tá casando agora, você falar que era pra ser só uma
no momento do seu casamento, ou que ela era só mais um e que ele falava com tantas. Eu entendo que pode ser isso que ele estivesse pensando, mas não é complicado a gente falar isso na frente de todo mundo, e o desrespeito que você tá tratando a sua, tornando a sua esposa, eu fico realmente constrangida. E vocês sabem que eu sou uma pessoa aqui que eu não sou nem um pouco nada de, tipo, de criticar as coisas dessa forma, tipo, ai meu Deus, você tá... Não. É só que eu acho um desrespeito absurdo, de verdade. E a gente vai entender o porquê. Eu quero ver, a gente vai reagir a alguns vídeos aqui de mulheres falando sobre o quão isso é desrespeitoso. Você sendo religioso ou não. Você como mulher ouvir esse tipo de coisa. Vamos ver. Essa moça, ela vai falar um pouquinho sobre isso, né, que eu tô tentando passar pra vocês. Primeiramente, eu queria agradecer o ChatGPT por me ajudar a escrever esse... Tô brincando. Foi o Gemini. Vamos analisar esses votos de casamento como um texto do ponto de vista da interpretação de texto mesmo, não do ponto de vista do evento em si. Eu nem sei quem são essas pessoas, mas acho que vale a gente saber que é um humorista. Ele começa com a brincadeirinha, sugerindo que foi uma inteligência artificial que fez o texto dos votos. E tudo bem, não é errado fazer piada em casamento. Apesar do casamento religioso ser um gênero, digamos assim, relativamente estável, em que a gente espera solenidade, referências ao amor, ao compromisso, de repente à fé, tá tudo bem que as pessoas tragam humor para esse momento e para esse discurso, sobretudo se isso faz parte da dinâmica do casal. Eu vou ler em vez de reproduzir todas as... Eu concordo completamente que sim, você tá casando com um homem engraçadinho. E ele vai trazer coisas de humor. Mas ele falar isso pra mim, que eu fui só uma eu ia quebrar a cara do meu marido. Partes do vídeo, porque eu acho que é um pouco mais palatável pra acompanhar. Aí ele diz: perereca, era pra ser só uma trepada e olha onde nós estamos. E aí, comentários sobre essa enorme elevação lexical? Esse vocativo já começa esquisito, né? Ainda que os casais se chamem dos apelidos mais criativos que a gente possa imaginar, parece que não cabe muito na cerimônia chamar a moça de perereca. Se esse vídeo gerou tanta reação, tem alguma razão, e o nosso objetivo é tentar entender o que é, qual é o tipo de discurso que está aparecendo aqui que deixou tanta gente incomodada. Quando ele diz era para ser só uma trepada e olha onde nós estamos, eu acho importante a gente pensar que o problema aqui não é comunicar que eles começaram de forma casual ou que não tinha intenção de que fosse algo duradouro. O problema é o vocabulário chulo. Essa situação comunicativa pede um vocabulário um pouco mais cuidado. Ou seja, começa com humor que... Ele poderia ter dito muitas outras coisas. Por exemplo, todo o discurso foi feito com base... Parecia que ele tava tentando fazer graça pra internet pros amigos. Ele poderia muito bem ter dito assim: olha, a gente se conheceu em tal coisa e nunca achamos que isso ia ser levado adiante. Ou, enfim, tantos casamentos que eu vejo por aí. Mas ele resolveu falar nesse vocabulário terrível e desrespeitoso, entendem? Ah, mas faz parte da dinâmica do casal. Mas as pessoas que estão ali vendo, o padre, ou o pastor que seja, se for padre, eu acho que nem ia aceitar. Pode ser uma quebra de expectativa para alguns ou não, porque é um humorista, é algo super aceitável para o contexto, mas acho que dá pra gente admitir que tem um descompasso entre o registro linguístico e o que a situação pede. Aqui a gente já entende também que esse noivo está construindo um tipo de identidade para ele muito baseado nessa sinceridade brutal. Pode ser que essa informação naquela comunidade faça sentido, pode ser que para alguns soe ofensiva. Eu gosto sempre de lembrar da diferença também entre um discurso que é feito de maneira espontânea, em que a pessoa sai falando no improviso e pode soltar alguma ideia inadequada, e um discurso que foi pensado previamente, foi escrito, pode ser revisado. Então, pra vocês entenderem, essa moça, eu acho que ela é professora de português, ela tá explicando o sentido das palavras e como esse discurso foi feito. E isso, ele escreveu. Ele escreveu e está lendo o que escreveu. Ele pensou naquilo. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui sem roteiro. Tô falando o que eu quero, que muitas pessoas fazem. Mas a maioria dos meus vídeos não. Eu faço um roteiro, eu não vou falando o que eu quero. Eu preciso pensar no que eu vou falar. E você pensou no que você ia falar. E você pensou no que você ia falar. E você escreveu e leu aquilo. E o caso dos votos de casamento é esse em que há a grande oportunidade para se tomar a melhor decisão. Por ser um casamento, uma cerimônia religiosa, essa expressão de era para ser só uma trepada pode até gerar riso entre os amigos, mas muito provavelmente vai causar incômodo para a liderança religiosa que está ali, para os familiares, para uma parte dos convidados que foi esperando um discurso mais solene. Tá bom, aí ele continua. Eu lembro a primeira vez que nós conversamos no Instagram, você reagiu a um story meu e eu respondi: te amo. Não se sinta especial, eu fazia isso com um tanto de gente.
Digamos que ele escolheu caminhos um tanto inovadores. Muitos noivos nesse contexto prefeririam falar sobre Ó, é como tá aqui no comentário. A brincadeira que meu marido engraçadinho faria era: nem sei como conseguir uma mulher dessa, sempre me enaltecendo. Ele escolheu piadas que humilhassem ela. É isso. a surpresa de ter percebido que era uma pessoa especial. Talvez sobre a inevitabilidade desse amor, dessa relação, desse sentimento, mas ele vai sempre na contramão, dizendo o contrário, que não é para a moça se sentir especial, e ela dá risada, o que eu acho que valeria uma outra análise e a gente não vai fazer isso aqui. Aí ele menciona: é estranho dizer isso, mas quando eu vi que eu gostava de você foi quando você literalmente estava vomitando no banheiro. Enfim, ele faz muita questão de trazer imagens antirromânticas. Esse homem não quer dizer que foi amor à primeira vista, ele não quer dizer que as coisas eram legais, que ela era especial, nada disso. O que, aliás, está alinhado à postagem que ele faz no casamento civil. Pra quem não sabe, no casamento civil, ele foi vestido de camisa de time e ela tava, tipo, linda, perfeita, uma princesa. Mas é aquela, né? Alguém tem que ficar com os ruins. Vestindo uma camisa de futebol, que quebra um pouco da lógica esperada ali, e com uma fisionomia de choro, como se estivesse sofrendo, aquela coisa. E aí o nosso soldado abatido prossegue: uma coisa é certa, existem dois Gustavos, um antes de conhecer você e outro agora. Quando eu comecei a namorar você, eu era só um moleque e hoje eu virei um homem. Imaginem os votos do moleque. A Bíblia fala que a mulher edifica a casa, você chegou e edificou minha vida. É muito interessante porque todo o resto do discurso estava baseado numa quebra de decoro. E aqui ele traz a religião, dá a impressão de que quase para decorar esse discurso. Parece mesmo ter só essa função de adorno, mas ainda chama atenção que a informação trazida da Bíblia seja um pouco sobre a função da mulher. Então, a mulher edifica a casa e aí ele diz que ela já edificou a vida dele, ou ele, sei lá. E ele termina dizendo: você é a pessoa mais linda que eu já conheci, não estou falando desse cabelo loiro e olho verde, não. A frase "não julgue o livro pela capa" nunca fez tanto sentido. O que ele quis dizer com isso? Não julgo o livro pela capa, porque a menina é extremamente linda. E se ela não é linda, por toda aquela beleza física que ele não foi capaz nem de falar que isso dela é linda, é o quê? Não sei se eu entendi. O que será que era esperado de um cabelo loiro e um olho verde? Vale dizer que eu li um discurso já com certos ajustes, porque ele faz questão, me parece, de falar com um sotaque bastante marcado, com marcas de oralidade, com falta de concordância. Eu não sei se esse mineirês muito caricato faz parte do jeito natural de ele falar, ou está relacionado a esse personagem humorístico, mas enfim, é algo bem marcante na fala. Agora, para o resto da minha análise, eu acho importante dizer que eu estou tirando o crachá de professora e eu vou falar como Carol, porque eu vou dar bastante opinião. É claro que a gente pode subverter a lógica das coisas e apresentar um discurso original e fazer uma mudança e tal, mas eu acho que sempre que a gente vai fazer um texto é importante pensar na finalidade dele, para que serve, para quem que eu estou fazendo, que tipo de efeito eu espero gerar. Qual a função de votos de casamento numa cerimônia religiosa? Não precisa ser uma declaração de amor para a pessoa, mas é uma declaração pública de compromisso. Então é um discurso que está sendo feito também para as outras pessoas, que são testemunhas, são convidadas a participar. Tem a função também de ajudar a constituir uma nova identidade social. Agora vocês são uma família. E me parece que costuma ser uma oportunidade de as pessoas, de alguma maneira, honrarem o seu cônjuge, de atribuir um significado diante da comunidade, de explicar o porquê daquela escolha, por que você está tomando a decisão de passar supostamente o resto da sua vida ao lado dessa pessoa. Os convidados não são só espectadores, eles estão participando dessa rede de compromissos. Nessa cerimônia, você está reafirmando publicamente alguns valores compartilhados. Então, me parece que nesses votos essa função faltou, ficou capenga. Tem outro aspecto que chama a minha atenção aqui, que é o fato de que esse discurso poderia ser humorístico com algo que fizesse ambos rirem juntos, mas aqui a noiva ocupa a posição da piada. Ele diz que não é para ela se sentir especial, que ele falava "te amo" para um monte de gente. Sugere que não sabia o que escrever, foi pedir para o ChatGPT. Diz que era para ter sido só algo casual e diz isso de maneira chula. Eu entendo que essas piadas podem ser carinhosas no âmbito privado do casal.
Mas será, noivo, que diante de um público, essas escolhas não estão expondo a noiva? Nossa, gente, meu marido também se chama Gustavo, ele vai apanhar hoje. Tô brincando. Porque eu li isso daqui, eu fiquei, meu Deus do céu, vamos ver aqui os comentários. O pessoal aqui, Carol, desculpa, mas esse vídeo eu vou pular. O ChatGPT, caso você queira humilhar ainda mais, posso te enviar mais uma frase. Conservador não teria que casar virgem, ele não fez votos pra ela, fez pros amigos. E tá aqui, ó, ele usando a esposa como piada em todos os momentos que pôde. É tão brincalhão, mas nenhum momento faz piada dele mesmo. É sobre, né? É sobre isso. E tem várias outras pessoas falando desse vídeo. Eu quero ver aqui agora da Hannah, porque eu adoro os vídeos dela e a gente vai ver também. Vamos ver. Ser muito apaixonado quando ninguém vê, mas se na celebração que representa esse amor, ele prefere cultuar o próprio ego e afirmar em palavras o desprezo pelo seu próprio casamento, isso não é respeito. Um ritual de afirmação da própria masculinidade que todo mundo sempre bateu palma é a ridicularização do próprio casamento. Eu quero também dar uma pausa aqui pra que vocês, mulheres, comentem a opinião de vocês daquele tipo de casamento que é o seguinte. Sabe quando os homens vão casar e aí as pessoas escrevem no bolo, tipo assim, ai, perdeu, game over, a sua vida acabou, tipo, fugindo da noiva, ou chorando, ou fazendo esse tipo de coisa. Eu não acho engraçado, nunca achei isso engraçado, eu acho isso completamente ridículo, na verdade, sempre achei. Por que a pessoa tá casando, então? Você tá obrigando a pessoa a casar com você? Imagino que não, né? Estamos em 2026, não existe mais isso no nosso país, Brasil. Eu nem moro no Brasil, mas eu estou falando do nosso país, vocês como meu público em maioria, e foi onde eu casei. Não existe. Então, por que você tá falando game over, estou preso aqui nesse casamento? Cala a boca. Casamento, do próprio relacionamento, como confirmação que não perdeu no jogo da masculinidade. Tô casando, mas isso tudo aqui é uma grande palhaçada, gente. Assim, não é tão real quanto parece. No fundo, eu tô odiando. Sabe aquele negócio que você só conhece um homem a partir de como ele te vê nos momentos que você deveria ser a estrela? Que é o seu momento de se sentir valorizada e amada, tipo aniversário, casamentos, promoções de trabalho. Se no momento que esse homem tem a oportunidade de te engrandecer em público, se mostrar entregue ao seu amor, e ao invés disso ele escolhe te manter no lugar de desprezo, ele tá vivendo o chamado heteropessimismo performático. E você também, quando você pensa, ai, ele é homem é assim mesmo, ai, um saco, haha. O heteropessimismo performático foi um conceito criado por uma pesquisadora chamada Anna Serene, que basicamente se resume na cultura de criticar publicamente, ironizar e ridicularizar as relações heterossexuais para aliviar a tensão de vivê-las, enquanto se mantém intactas as estruturas heteronormativas que geram essa insatisfação. E todo esse desprezo que as relações heterossexuais vivem, um desprezo pré-existente, publicamente transformado em piada, ele é uma consequência direta da falta de concepção do que é o amor, de como os modelos heterossexuais deturparam completamente o que é amar alguém. Sabe aquela ideia de game over com aqueles vídeos de Exatamente isso, ridículo. Save the Date que o cara tá cagando, vai saindo uns papéis assim e o cara fica, ai, falando do time dele, ou falando, ai, me salva, socorro, eu estou entrando num momento horrível da minha vida que é um casamento, mulheres são muito chatas. Toda aquela coisa de piadas com sogras, tudo isso é essa performance. Se você detesta tanto a ideia de casar e é tão insignificante, desprezível como você fala, e algo, tipo, super substituível, por que eles se casam? Ele não rejeita estar ali, mas ele arranja uma forma de estar ali, usufruindo do que o casamento beneficia pra ele, sem admitir que ele queria estar ali. E eu aposto que esse vídeo vai ter muita gente defendendo isso como piada, e é maravilhoso que falem isso, porque justifica exatamente o ponto do meu vídeo. Um livro muito batido, mas muito importante pra muita gente que ainda não teve acesso a essa leitura, que talvez mude vidas, né? É Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que eu amo. Inclusive, eu sempre recomendo os livros da Bell Hooks pra vocês. Tem um muito famoso no meu vídeo que eu fiz recentemente. E muitas meninas ficaram falando, ai, que movimento horrível, não sei o que, feminista, blá, blá. E eu recomendo muito lerem os livros dela, porque são muito bons. Basicamente, a gente revisita essa relação com os nossos desejos e as nossas expectativas sobre o outro, nossas escolhas em relação ao amor, sabe? E tudo que herdamos negativo desse modelo falido heterossexual das relações que acaba prejudicando a experiência de amar de forma real. E afasta tudo o que é amor. As pessoas já entram em relações já odiando estarem juntas e elas resultam em coisas patéticas e fracassadas. O heteropessimismo masculino é muito, muito, muito pior do que o feminino, porque a gente tá falando de sobrecarga versus uma... Pois é, eu nunca tinha escutado falar desse termo em específico, só que aí eu sempre tive muito essa ideia
de que era horrível. Eu já tive um namorado que ele era bem assim, que tipo, se a gente fosse casar, ele ia fazer essas coisas, tipo, fugindo do bolo e blá blá blá. Por isso que a gente não tá casado. Então entendem que, tipo, você não está prendendo uma pessoa no relacionamento, você não quer casar, você não quer construir uma família, você não quer fazer essas coisas. Então pra que você tá ali? Por quê, sabe? E tem outras coisas que o melhor amigo dele foi desconvidado ao casamento. Vamos falar o que aconteceu. Porque tem votos de casamento piores, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Do casamento só piora. Era pra ser só uma trepada. E olha onde nós tá. Depois dos votos, o melhor amigo do Gustavo Tubarão foi desconvidado pro casamento uma semana antes do evento. O Fael Alegria respondeu a um dos seguidores dizendo o motivo da falta dele. Um seguidor respondeu: homem, cadê você no casamento? E ele disse: oi, jovem. Tá bem? Então, lá em maio, o Tubarão disse que a minha namorada podia ir no casamento também. Por causa disso, a gente se programou, ela comprou o tecido, mandou fazer o vestido e organizou tudo pra ir comigo. Só que agora, na última semana, o assessor dele entrou em contato pra acertar os convites e informou que não teria ingresso pra ela. Achei de péssimo tom, mas vamos continuar. Na hora, eu fui conversar diretamente com o Tubarão e ele confirmou isso, me pediu desculpas e explicou que foi por causa da quantidade de convidados, dos gastos que estavam muito altos e da organização do cerimonial. Infelizmente, não teria como incluir ela. Eu entendi a situação e não fiquei brigado com ninguém. Sei que organizar o casamento não é fácil, imprevistos podem acontecer. Mas da mesma forma, eu também achei que o certo era não ir sem a minha namorada, já que desde o começo a gente tinha se organizado contando que ela iria comigo. Foi uma decisão minha, por respeito a ela e a tudo que a gente já tinha preparado. Depois que o dele do garotinho postou isso, aí a Jade, esposa do Gustavo Tubarão, veio e deu-lhe a versão dela. Primeiro ela negou muitos boatos que estavam surgindo que o Gustavo Tubarão teria se envolvido anteriormente, no passado, com a namorada do Fá Alegria. Ela disse que isso não era verdade, não. E ela ainda disse que o Fá Alegria foi convidado dia 3 de fevereiro, quando ele ainda não namorava. E ela ainda disse que não fazia sentido seguir com o convite de uma pessoa que mal olhava na cara deles em um momento tão especial. Gente, teve torta de climão em algum momento. E o próprio Rafael confirmou a versão ali que saiu no dele do garotinho. E quando ele foi questionado por uma seguidora sobre a confirmação da história, a Jade ainda respondeu: se ele olhar bem no convite, estava escrito convite. Gente, que barraco. Isso aqui não tem nada a ver com o assunto, mas eu adoro fofoca e resolvi trazer isso aqui pra vocês. Quer fazer um casamento e vai falar que é porque não tem dinheiro, esses influencers até parece. Mas enfim, vamos lá pro outro. Ó, pra gente terminar esse vídeo, vocês vão saber que tem votos piores, que tem gente se casando com piores ainda, porque os ruins vão ficar pra alguém. Olha isso daqui. Esse cara disse enquanto estava lendo os votos no seu casamento no altar. Prepara pra passar raiva. Only two things are required to keep me happy: keep my belly full and my balls empty. Gente, ele tá no meio do casamento, falando pra esposa no altar. Duas coisas são necessárias para me manter feliz: minha barriga cheia e minhas vazias. O quê? Calma que dá pra piorar. To get half of it, we really need to get you some cooking lessons. When my belly isn't full, there is no one I could ever love more in this lifetime, unless I actually get a chance to meet Margot. Quando a minha barriga não tá cheia, não há a mínima chance de eu amar ninguém, a menos que eu tenha a chance de conhecer a Margot Robbie. Amor, a Margot Robbie é cuspir na sua cara. Mulher, esse homem te odeia? Calma que não acabou. Aí, fora a parte ali dele falando que ela precisa de aulas de culinária. I'm told life gets even better when the kids fall asleep and you tell me to come to the bedroom. Nothing's better than the sound of gagging and headboard slamming. Michael. Vocês estão conseguindo assimilar? Ele acabou de falar a seguinte frase. A mãe dele tá ali no fundo, brigando com ele. Gente, agora eu sei de onde estão tirando as inspirações pra falar aquelas coisas nesses casamentos, porque é muito engraçadão, realmente. Nossa, que engraçado. A gente tá aqui morrendo de rir. Vocês veem o que acontece? Que a Hannah tava explicando? Não se trata de um voto ou de outro, pra vocês verem que o influencer aqui não foi a única pessoa que falou isso. Tem piores. Você abrir seu TikTok, seu Instagram, que seja pesquisar votos de casamento, você vai encontrar coisa pior. Que desrespeito é esse com a esposa de vocês que estão falando essas coisas? Enaltecer a sua esposa, a mulher que você está escolhendo casar, você está escolhendo, ninguém te obrigou. Então respeite essa pessoa. Pelo amor de Deus, gente, não deixem fazerem isso com vocês não. Vocês valem muito mais que isso, de verdade. Casar com um engraçadinho é muito bom. Mas esse engraçadinho tem que ter limite. Falar isso à frente dos outros, me desrespeitando dessa forma, nunca. Mas é isso, eu quero que vocês comentem a opinião de vocês aqui a respeito disso. Se você já viu esse tipo de situação, se você sabia desse caso, o que você acha disso tudo. Essa é a minha opinião, e eu nunca estou errada, tô brincando. Mas é a minha opinião, eu acho isso um tremendo desrespeito e realmente não deixem isso acontecer com vocês, tá? Um beijo!